Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. O Vasco tem negociações avançadas com um atacante de peso, nome e prestígio. Pelo menos foi isso que contou Flávio Dias, setorista do Vasco e dono do canal Atenção Vascaínos. O nome tem sido mantido em sigilo, até para não criar expectativa e mais do que isso, gerar visibilidade em adversários. A ideia é evitar leilão. O Vasco tem tratativas em uma série de posições e essa função do 9 é uma das maiores necessidades, até porque o Spinelli e o Brenner estão longe de resolver o problema cruzmaltino. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que a busca por zagueiro segue emperrada, há muita dificuldade em relação aos nomes pretendidos pelo Vasco. Se a coisa não andou em relação a zagueiro e ainda não há definição em relação a centroavante, o Sousa dá para dizer que será atleta do Vasco. A operação vai custar somente ao Racing 6 milhões de dólares livres de impostos. O time argentino vai ter direito a 30 milhões e 400 mil reais. Essa operação, com todas as taxas e também comissão, vai ultrapassar os 8 milhões de dólares ao Vasco da Gama. Sousa assinará contrato com o Vasco até dezembro de 2029. Buscando aí a contratação de atacante, o Vasco quer sacramentar a contratação do Colídio, mas também tem mais um colombiano aí na mira, né? O atacante John Córdoba, também na mira do Vasco da Gama. A gente fala sobre isso aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre Brian Rodrigues, na mira do Gigante da Colina. O Vasco que já sonha com o Brian Rodrigues há algum tempo e o jogador volta a mira do Gigante da Colina. Vamos falar sobre isso. Bom, vamos falar de mercado da bola, meu amigo. Eu sei que é isso que te traz aqui, né? Mercado da bola deixa a galera bastante curiosa, né? Para saber quem o Vasco está negociando, quem pode chegar, etc e tal. O Vasco que já fechou a contratação de Santiago Sousa do Racing. O jogador é aguardado aqui no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o seu contrato até 2029. O Vasco quer resolver tudo até sexta-feira para poder inscrever o jogador na Copa Sul-Americana, para que ele possa jogar contra o Olímpia nas oitavas de final da competição. Então o Vasco corre contra o tempo para poder sacramentar logo essa contratação do Santiago Sousa. De Ossa, aparentemente a coisa tá mais complicada, né? O Vasco não desistiu oficialmente ainda do De Ossa, mas a negociação que já foi dada como praticamente certa, nesse momento tá mais provável de não acontecer, né? Chegou a ter uma informação que o Admar Lopes estava lá na Espanha, né, para tentar sacramentar de vez essa contratação do atleta, mas a informação já foi negada, o Admar Lopes não viajou, o pessoal do Betis confirmou que não tem nenhuma reunião, nada com o Admar lá na Espanha. O Admar está no Rio de Janeiro. O Vasco não desistiu oficialmente da contratação do De Ossa, mas a novela se alongou tanto que a coisa meio que ficou para lá, né? Nesse momento é mais fácil o De Ossa não fechar com o Vasco do que fechar. O De Ossa está mais distante do Vasco nesse momento. Mas tem outro colombiano na mira do Gigante da Colina. O atacante colombiano John Córdoba, do Krasnodar, é um dos nomes que estão sendo avaliados pela diretoria do Vasco para reforçar o setor ofensivo nessa janela de transferências. Segundo a apuração dos amigos do NT Vascaínos, o centroavante é um dos atacantes que estão na mesa da direção cruzmaltina. Neste momento, o Vasco ainda não apresentou uma proposta oficial ao clube russo, mas o Vasco tem interesse na contratação do jogador, que possui contrato com o Krasnodar até junho do ano que vem. O Córdoba chega credenciado pelos bons números da última temporada. Foram 22 gols e 10 assistências em 41 partidas. Desempenho que colocou o jogador entre os principais ali do futebol russo. Caso a negociação avance, o John Córdoba chegaria ao Vasco para ser o camisa 9 titular, sendo tratado ali internamente como um nome capaz de assumir a posição de forma imediata. A direção do Vasco segue monitorando o mercado e busca, né, um atacante de alto nível. E o atacante colombiano, né, o John Córdoba, aparece ali entre os principais alvos avaliados pelo Vasco. Eu acho ele um bom jogador, tá? Jogador aí com rodagem em seleção, enfim, que realmente tem bons números, né? E que seria uma contratação interessante. Vamos aguardar, vamos ficar
acompanhando aqui essa movimentação e tendo, né, mais informações, tendo atualizações sobre essa possível chegada do John Córdoba no Vasco da Gama, a gente traz aqui no canal. No momento, é o nome que está na mesa, que o Vasco tem interesse em contratar, mas que ainda falta bastante para a coisa evoluir ou não. Você conhece o John Córdoba? Acha um bom nome? Deixa aqui nos comentários que a sua participação é importante. Agora, o Vasco pretende sacramentar ainda nessa semana a contratação do atacante Facundo Colídio. As negociações com o River Plate começaram ali com uma proposta de 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. Mas, após a conversa encaminhar, o River pediu um valor um pouco maior. O Vasco aumentou a oferta para cerca de 5 milhões de dólares pela mesma porcentagem e o clube argentino sinalizou de forma positiva. Com a parte financeira praticamente acertada, a negociação, segundo a apuração da ESPN, está agora apenas na parte burocrática. Apuração do jornalista Bruno Andrade da ESPN, e o Vasco pretende sacramentar nos próximos dias a contratação de Facundo Colídio, atacante do River Plate. A gente já trouxe aqui, né, a informação que a negociação estava avançada, agora a ESPN confirma, né, que realmente está bem avançada a situação de Facundo Colídio, que deve chegar para reforçar o Vasco da Gama. Ele é um atacante que joga mais pelas beiradas, né, não é um camisa 9. O Vasco ainda vai buscar um camisa 9, mas o Colídio joga ali pelas beiradas. E um outro nome que surgiu hoje na mesa de negociações do Vasco da Gama é o uruguaio Brian Rodrigues. O Vasco tem interesse na contratação do uruguaio Brian Rodrigues, que já é um velho conhecido, né, do torcedor do Vasco. Afinal de contas, praticamente em toda a janela de transferências, o Vasco tenta contratar esse jogador. As conversas estão ali no início, né? O jornalista Lucas Pedrosa noticiou que o América do México pede algo em torno de 10 milhões de dólares pelo jogador. E o Vasco, né, está estudando viabilizar ali uma proposta para tentar a contratação de Brian Rodrigues, jogador que tem 26 anos de idade e é um desejo antigo, né, da direção do Vasco. O Vasco em algum momento já chegou a ficar próximo, né, de fechar com o Brian Rodrigues, a coisa depois não avançou e agora o Vasco mais uma vez vai tentar a contratação do Brian Rodrigues. É isso, meu amigo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.